Os nossos colegas, mas saiu uma atualização aqui quanto à posição da Organização dos Estados Americanos, informando hoje que não reconhece o resultado das eleições anunciado pela Justiça Eleitoral da Venezuela. A OEA afirma que vícios, ilegalidades e más práticas ocorreram durante o processo eleitoral. Essa decisão foi dada depois da realização de um relatório pela organização, que também foi divulgado. Esse documento diz que o sistema eleitoral venezuelano é tendencioso, está a serviço de Maduro, ainda conforme o relatório aqui, colocando uma abre aspas para o que está dito nesse documento, o regime ignora a vontade da maioria expressa nas urnas por milhões de homens e mulheres. A organização também enfatizou que Maduro manipulou os resultados e ignorou a vontade do povo. A OEA concluiu que a vitória não merece confiança nem reconhecimento democrático, dado que não existe qualquer suporte documental público que suporte os dados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral, fazendo referência aí justamente a esse pedido de transparência internacional que tem sido feito para que se divulguem as atas que provariam aí a vitória ou não de Maduro, professor. E a OEA, inclusive, que está com reunião marcada com Estados Unidos e mais países para fazer justamente a revisão da análise desses dados em breve, né? Como é que você vê aqui, então, esse posicionamento firme da OEA quanto ao que aconteceu no fim de semana na eleição? Isso com certeza, Natália, vai ser usado pelo próprio Maduro a seu favor, né? Vimos lá atrás, né, já em 2018, né, o Maduro, né, buscando romper com a OEA, né, acusando a OEA de ingerência imperialista na Venezuela, né? Isso depois, né, acabou sendo revertido durante o governo do Guaidó, né? O Guaidó pediu, né, para se manter na OEA, mas essa birra, né, do Maduro com a OEA, ela é histórica, e acho que essa postura oficial da OEA, né, tende a reforçar ainda mais, né, a retórica madurista, né, de resistir contra a ingerência externa e contra o imperialismo, né? A OEA, né, já foi abandonada pela Nicarágua em uma situação muito parecida, né? A Nicarágua realizou eleições, né, e a OEA também disse que o processo foi eivado de erros e vícios, né? E aí, né, o Daniel Ortega decidiu romper com a OEA, né? Então a OEA, ela tem sido nos últimos tempos, né, muitas vezes criticada, né, por ser quase que uma marionete, um fantoche dos Estados Unidos, né, para ingerência em países em pleitos, né? Lembrando que a OEA não participou com seus observadores eleitorais da eleição na Venezuela, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Bolívia em 2019, né, quando aí sim houve observadores da OEA, e a OEA, naquele momento, de maneira imediata, né, disse ter havido ilegalidades e fraude, né, o que acabou levando justamente à renúncia do Evo Morales no final de 2019. Né. Nesse caso, tivemos outros observadores, né, tivemos um comitê de peritos da ONU, tivemos o Centro Carter, né, que também esteve lá com seus observadores, mas não a OEA. Então, né, acho que é o tipo de anúncio que não ajuda muito, Natália, infelizmente, numa estabilização, né, numa pacificação, pelo contrário, né, pode colocar ainda mais pimenta nesse caldo, né, e fazer a situação se deteriorar ainda mais. Estou certo de que o Maduro vai responder à altura a essa nota, né, taxando mais uma vez a OEA de ingerência imperialista. Professor, o senhor realçou a prudência da posição do Brasil, está condicionando o reconhecimento da vitória do Nicolás Maduro à divulgação das atas das sessões eleitorais. O que eu queria saber à medida que passa o tempo, o regime demora a divulgar tais atas, diante de todo o processo eleitoral foi marcado por inabilitação de uma opositora, o impedimento do registro de candidatura da outra, e admitiu-se um candidato cujas chances eram duvidosas no processo eleitoral, né? Diante desse quadro todo, quando que a prudência do Brasil se converteria, em que hipótese ela se converteria em imprudência? Quanto tempo o bom senso recomenda que o Brasil demore para se posicionar em relação a esse processo eleitoral da Venezuela? Josias, pois é, não há uma definição a priori, né, de horas ou de dias para isso, né, mas é como você falou, é o bom senso diplomático, né, e temos que confiar um pouquinho, né, no profissionalismo da nossa diplomacia, do nosso Itamaraty, da nossa política externa, né. O Brasil é muito consciente de seu papel na região, né, o mundo inteiro, a esta altura, está olhando para o Brasil, né, para ver qual vai ser a resposta brasileira às eleições de domingo, né, o próprio governo norte-americano, né, já pediu uma reunião com o Brasil, né, justamente para se posicionar. O Brasil é quase que um síndico na sua região, né,
o que naturalmente amplia muito nossas responsabilidades, né? O Brasil não é a Argentina do Milei, não é tampouco o Chile do Boric, né? Que já se posicionaram no sentido de não reconhecer as eleições como legítimas, né? O Brasil ele tem que, de fato, né, aguardar pelo menos alguma fundamentação um pouco melhor, né? Na eventualidade, Josias, como você colocou, das atas não virem a público, né? Isso pode acontecer, né? Afinal de contas a gente sabe muito bem, né, que o Maduro é capaz de tudo, o CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, é capaz de tudo também, porque é absolutamente cooptado, né, pelos chavistas, né? O número 2 do CNE é um militar, né? Então isso já diz muito, né? Então é absolutamente cooptado, né, pelo chavismo. Então pode ser que não venham a público as atas, né? Aí sim, né, eu acho que o Brasil poderia, talvez, ao cabo de mais alguns dias, né, uma semana do pleito, né, talvez até o final de semana possa ser um período razoável de espera. O Brasil aí sim teria que tomar uma posição, e acho que seria muito possivelmente no sentido, descolando-se do PT, né, seria no sentido de criticar as eleições muito no tom emitido agora pela OEA, né? O Brasil ele preza muito, Josias, as articulações multilaterais, né? Então certamente estamos preparando algum tipo de posição, né, junto ao Mercosul, do qual a Venezuela já está suspensa, junto à própria OEA, né? A CELAC serve menos, né, porque a Venezuela tem muita influência na CELAC por conta dos países caribenhos, né, que dependem demais, né, do petróleo venezuelano, então a CELAC não pode ser talvez muito usada pelo Brasil, mas o Brasil talvez procure algum amparo mais multilateral antes de se posicionar, né, e faça isso em coro, né, com outros atores, né, em alguma plataforma institucional mais ampla, né? Mas concordo contigo 100%, né, não pode haver também um silêncio por muitos dias, né, porque senão a prudência vira imprudência ou negligência, né? Então a postura em algum momento terá que vir, e não há dúvida que o Brasil está numa enorme sinuca de bico agora, né? Isso é muito claro, né? E talvez tivéssemos confiado demais, né, que esse tipo de prática não se daria no domingo, infelizmente se deu, né, e aí teremos, né, que a certa altura tomar uma posição, e não poderemos demorar muitas horas ou dias, tomara, né, que possamos fazê-lo em breve, né, e eu também vou um pouco na linha do Sakamoto, né, conhecendo o Maduro, né, já de outros carnavais, né, eu acho que talvez esse acesso amplo e restrito às atas eleitorais nunca tenhamos. Professor, dentro disso, o senhor falou, estava até comentando da nota da OEA, que pode ter vindo um tanto quanto apressado, e a gente conhecendo, inclusive, o Luiz Almagro, até imagina que, o secretário-geral da OEA, imagina que, né, a nota estava pronta antes da eleição. Mas a questão é a seguinte: o senhor colocou o Brasil como síndico regional do subcontinente, a importância do posicionamento do Brasil. Que outros atores, neste momento, atores internacionais, poderiam fazer diferença neste momento em termos de pressão, porque tem muita pressão, muita coisa que o pessoal fala, não reconheço. Milei fala, não reconheço, o Maduro fala, ótimo, isso até me ajuda na minha argumentação. Olha só o Milei, né, quem ele é. Mas que outros atores, neste momento, poderiam ajudar e como? Então, Sakamoto, eu enxergo apenas dois players, né, que poderiam ter algum tipo de influência, né, até pela relação histórica que eles têm com o Partido Socialista Unido da Venezuela, né, o PSUV, que é o partido Maduro, foi o partido do Chávez, né, que são justamente o Brasil, né, e a Espanha. Qualquer outro player, né, pode ser caracterizado como um ator agindo em bases imperialistas. Até em relação ao Brasil, né, o Maduro já sugeriu um pouco isso, mas Estados Unidos, França, a União Europeia em geral, né, o mesmo governo de esquerda na região, né, como a Colômbia do Petro, né, o Chile do Boric, né? Esses dois últimos já têm protagonizado embates grandes, né, com o Maduro. A OEA serve de muito pouco, né, pelas birras históricas e frequentes, né, do Maduro com o Luiz Almagro, né? Os dois já bateram boca inúmeras vezes no Twitter, né, se xingando para lá e para cá, né? Mas eu acho que o Brasil, né, pela figura do Lula, né, pelo que ele representa, pela penetração que ele tem no imaginário, inclusive venezuelano, né, pelos vínculos históricos que ele tinha com a Venezuela de Chávez, apesar de algumas diferenças entre as personalidades, né, Lula e Chávez, né, tem dois egos muito inflados, né, então, enquanto Chávez esteve vivo, né, houve ali diferenças grandes com Lula, né, os dois na presidência, né, mas o Brasil tem um peso grande, né, acho que o Brasil ele pode fazer alguma diferença, por isso o mundo, reitero, está, né, olhando muito para o Brasil, né, e na eventualidade do Brasil de fato rechaçar as eleições e não reconhecê-las como legítimas, né, isso pode ser um fator de pressão grande, né, para a Venezuela, apesar do reconhecimento já dado por Rússia e por China. Então, né, a pressão, claro, não seria econômica. Hoje em dia o comércio Brasil e Venezuela é nulo, né, é 1,5 bilhão, né, é um quarto do que foi em 2013, né, então não é pela questão econômica, mas é pela influência regional, subregional do Brasil na região.
não interessa à Venezuela, né, uma ruptura de relações, né, ou afastamento crônico com o Brasil. E a Espanha também pelo peso que tem, né, sob um governo de centro-esquerda, né, do PSOE, né, nós reconhecemos muito claramente, né, outros líderes do PSOE, né, históricos, né, como o Zapatero, que foi primeiro-ministro espanhol também, né, tem uma presença grande na América Latina, sempre em defesa da democracia, né, mesmo com uma leitura, né, mais à esquerda do espectro político, né, o Zapatero é um personagem também muito reverenciado, né, no espaço latino-americano. Então, o Pedro Santos, né, o Zapatero, a Espanha tem um papel também a jogar. Eu diria que são os dois que podem influenciar de alguma maneira. Qualquer outro, né, acho que poderia ter um efeito contrário.